E quem não tem o livro, lê aqui na tela. Não tem problema não. Mas vamos lá, preciso de alguém para ler, por favor. Logo aqui no começo, movimentos de rotação e translação da Terra. Professora. Tem gente querendo entrar, deixa eu ver. Vamos, gente, quem vai ler? Eu, professor. Pronto, vai lá. Agora que já fizemos uma breve discussão histórica sobre alguns aspectos da astronomia mais voltados, voltados às questões do formato da Terra e dos modelos do céu e do heliocentrismo. Vamos continuar nossos estudos tentando entender mais a respeito dos movimentos da Terra. Você já deve ter notado que desde o amanhecer até o entardecer temos a impressão de que o Sol se desloca no céu ao longo do dia, nascendo e se pondo no horizonte. Fenômeno semelhante pode ser observado ao se contemplar o céu noturno. A Lua e as estrelas parecem se deslocar pelo céu, como temos a impressão de que o Sol e os astros se movem em relação à Terra. Usamos a expressão movimento aparente para falar do movimento desses outros. Na Astros. realidade, é o planeta Terra que gira, mas como chegar a essas conclusões se estamos na superfície da Terra? Pronto, pode pausar aí. Pode pausar aí. Então, olha só, gente. Todo mundo aqui já deve ter reparado, obviamente. Ô, professora, Oi? desculpa, mas aí, página é porque entrei na aula fazendo agora. A página 130. Tá, obrigada. Então, olha só, gente. Vocês já devem ter reparado que o Sol, ele aparece no horizonte de um lado e ao longo do dia ele vai mudando de posição e termina sumindo do outro lado. Já repararam isso? Sim. Pronto. Esse tipo de movimento, seja do Sol, da Lua ou das nuvens, porque a gente também, se a gente ficar deitadinho no chão, a gente vê a nuvem passando pelo céu. Esse tipo de movimento é chamado de movimento aparente. Um movimento aparente
é aquele movimento que só parece, mas não é de verdade. Então, assim, quando a gente vê o Sol se mover, não é o Sol que está se movendo de verdade, é a Terra. O Sol ele fica parado no espaço. Mas como a gente está aqui na Terra, a gente não sente a Terra se mover. Então, por isso, parece que o Sol está se movendo. E aí, como parece, a gente diz que o movimento do Sol é aparente. Quem quer ler para mim o que está aqui na tela? Na tela que está aparecendo. Bom dia. Bom dia. Eu. Pronto, lê para a gente. Os movimentos de rotação e translação da Terra. Vemos o Sol mover, mas esse movimento é aparente. Apenas aparecer, mas não é o que acontece. Tá? Então, esse é o significado de aparente. Só parece, apenas parece, mas não é o que acontece. Essa é a questão dos movimentos dos astros que a gente vê no céu, tá? Então, as nuvens, a lua, o sol, todos eles possuem movimento aparente. Não é verdadeiro, apenas parece que ele está se movendo. Vamos voltar para o nosso livro. Tá no livro, né? Isso, agora no livro, página 130. Logo aqui nesse parágrafo que está do lado da figura. Ciência. Isso. Nesse parágrafo que está do lado da figura. Outra pessoa para ler, por favor? Posso ler, professora? Pode sim. Os movimentos aparentes dos astros celestes também podem ser percebidos ao longo do ano, se usarmos certos pontos de referência. O horizonte, por exemplo, é uma referência importante para percebermos o movimento aparente do Sol e de outros corpos celestes. Basta observarmos que o nascer e o pôr do Sol se dão em pontos diferentes do horizonte ao longo do ano. Já vimos como Eratóstenes verificou a esfericidade da Terra e estimou sua circunferência analisando as sombras de objetos projetados na superfície terrestre. Vários outros estudos realizados por diferentes pesquisadores nos permitiram chegar às primeiras interpretações de que a Terra se move ao redor do Sol. Pronto. Então, olha só. Lembram lá quando a gente falou sobre os filósofos que constataram que a Terra era esférica? Tinha o Aristóteles e tinha o Eratóstenes. E aí eles começaram a ver também essa questão das sombras, tá? Então a gente olha para essa figurinha que está embaixo de uma árvore parada no meio de num parque. E ao longo do dia a gente vê a sombra da árvore mudando de posição. Olha só, aqui para a esquerda, depois a sombra vindo para frente e depois para a direita. Isso acontece com qualquer objeto que esteja no Sol, exposto ao Sol. Por que a sombra muda? O que é que vocês acham? Porque a Terra está girando e o Sol está mudando de posição. Repete para mim que travou. Porque a Terra gira e o Sol está mudando de posição. Exatamente. Como a Terra gira, o Sol acaba ficando numa posição diferente para a gente. Mas é o Sol que muda de posição ou é a Terra? A Terra. A Terra que muda. Muito bem. O movimento do Sol
Aparente. Frente à Terra. Aparente. O movimento do Sol, ele é aparente. Aparente, não esqueçam disso. Vamos para a próxima página. Tá aqui a figurinha. Vamos para a nossa próxima página. Outra pessoa para ler, por favor. Que página? 131, Amore. Os antigos astrônomos já haviam montado que, além das variações ao longo do dia, mais sombras de cíclica no comprimento das sombras ao longo do ano em um mesmo local. Assim, se observamos as sombras de mesma árvore como na sequência da imagem. Na página anterior, a diferença por causa quais anos vamos Perceber. perceber que o comprimento é a posição delas varia nos horários próximos do meio-dia. Por exemplo, as sombras são a mais logo sempre mais a época mais frias do ano são mais curtas, mais meses mais quentes. O uso Pode continuar. dos gnomos Gnômos. pelos antigos Astrônomos. do que associado a outras observações permitiu que a Terra possui dois movimentos simultâneos de translação, que o movimento em torno do Sol é a rotação, que é o movimento da Terra em torno de seu eixo. Atualmente sabemos que esses são apenas dois vários movimentos que a Terra realiza. O caminho que os planetas percorrem ao redor do Sol é chamado órbita. Assim, em seu movimento, a translação da Terra descreve órbita do Sol que leva o aproximadamente 365 dias em um ano para se completar. Além de sua órbita ao redor do Sol, a Terra apresenta um movimento de rotação. Para entender melhor o que vem ser rotação, observe as duas trocações abaixo. Então, olha só, gente. A Terra, ela possui dois movimentos. Qual o nome deles? Rotação e translação. Rotação e translação. Como é o movimento de rotação? A Terra gira Como? em torno do Sol. Em torno do eixo. Em torno do seu próprio eixo. Então, para vocês fixarem, olha essas figurinhas que tem no livro. O peão e o carrossel. Vocês podem reparar que tem uma linha imaginária aqui, ó. Essa linha azul passando no meio do peão. Olhem para o caderninho, para o livrinho de vocês que tem aí. Ou quem não tiver o livro, olha para a figura que está na tela. Deixa eu aumentar a tela. Olha só, tem essa linha passando no meio do peão. Essa linha é uma linha imaginária e a gente chama de eixo de rotação. E o peão está girando ao redor desse eixo. Então, quando a gente fala a Terra gira em torno do seu próprio eixo, é quando ela estivesse girando ao redor de uma linha imaginária que está passando através dela. Então, tudo o que gira ao redor de si mesmo
realiza um movimento de rotação. Então, o carrossel, por exemplo. Né? Todo mundo já viu um carrossel, eu acredito. Ele também vai girar ao redor de si mesmo. No meio do carrossel tem essa pilastra aquizinha, tá? Vocês já devem ter visto. E os cavalinhos ficam girando. Mas o carrossel, ele gira ao redor do seu próprio eixo. Então, o que seria o eixo do carrossel? Seria justamente essa pilastra aqui no meio. Então, um movimento de rotação, quando vocês pensarem no movimento de rotação da Terra, lembrem do peão e do carrossel, tá? Para nunca mais confundir. Movimento de rotação, a Terra gira ao redor do seu próprio eixo. Do mesmo jeito que um peão e um carrossel. Estão entendendo isso? Aham. Então não, Sim, para nunca mais sim. confundir. Sim. E o de translação é o outro. É esse movimento aqui. Opa, saí do canto. O que eu saí? O movimento de translação vai ser justamente o movimento ao redor do Sol, que é esse aqui. Rotação é o movimento do peão. A rotação é o Cada movimento... vez que a Terra roda ao Sol, a sombra muda? Vamos falar disso mais tarde. Com relação à sombra, a gente tem duas formas de mudança. Tem a mudança de posição, que é essa daqui, né? Da página 130, que ela como se ela estivesse dando a volta na árvore, né? Arrodeando. Vai para a esquerda, vem para o meio, e ao longo do dia já está lá do outro lado. Com relação ao movimento de translação, ela pode ficar ou mais longa ou mais curta. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, rapidinho. Mas vamos olhar para essa figura aqui. Que movimento é esse? Rotação. Translação. Translação, tá? E o movimento de rotação é o que ela gira em torno dela mesma. Vamos observar essa figura aqui embaixo agora. Onde é que está o eixo de rotação? É a linha que está na diagonal, deitada, assim, inclinada tortinha, ou é a linha que está reta, bem em cima? Reta. Reta. Imaginei que vocês fossem falar isso. Mas não é, tá, gente? O eixo de rotação da Terra, ele não é em pé. A Terra fica tortinha, deitada. Tá? Então, Essa linha vermelhinha, professora? essa linha que tá meio deitada, assim, meio tortinha, é o eixo da Terra. Então, deixa eu pegar aqui um negócio para vocês, rapidinho. Para facilitar. Voltei. Então, deixa eu só sair aqui um instantinho para olhar para vocês. Então, olha só. A Terra, ela não fica... Vocês estão vendo aqui o limão, né? Sim. Enfiei uma agulha de crochê nele. A Terra, ela não fica dessa forma. O eixo de rotação dela, a agulha aqui seria o eixo de rotação da Terra, tá?
A Terra ela não fica dessa forma, ela fica assim, deitada. Então, olhem para o livro de vocês. Vocês estão vendo que tem uma linha assim, inclinada para o lado? Sim. Pronto. Esse modo é como a Terra fica no espaço. Ela não é dessa forma. Ela tem um eixo de inclinação. O eixo dela não é na vertical. É deitado. Tá bom? E aí ela gira ao redor do Sol dessa forma, deitadinha. Ela vai girando ao redor do Sol deitadinha, desse jeito. Vocês sabem por que isso aconteceu? Não. A teoria conta que a Terra era desse jeito. Só que um meteoro muito grande bateu na Terra e arrancou um pedaço dela. E aí, por isso que ela ficou assim. Na pancada, ela deitou. E esse pedaço que saiu é justamente a Lua. A Lua, que nós conhecemos, foi um pedacinho da Terra que o meteoro arrancou. Interessante. Vocês vão ver isso com mais detalhes no 8º ano. Mas só para vocês saberem já estou adiantando a história. Mas vamos lá continuar com o nosso livro. Então, vocês já sabem, né? A Terra ela está inclinada no espaço. Ela tem um eixo de inclinação. Vamos passar para a página 132. Vou continuar aqui a compartilhar a tela. Vou mostrar o livro de novo. Então, vamos pular para a página 132. E vamos olhar para essa figurinha aqui. Estão vendo a linha vermelha no planeta Terra? Sim. Exatamente. Essa linha vermelha é a linha do Equador. E aí a gente tem 4 pontos. Em cima o norte, embaixo o sul, na direita o leste e na esquerda o oeste. Então, preciso que alguém leia para mim, por favor. Eu. Pronto. Posso ler, professora? Pode sim. Meu amor, agora tem 6 dedinhos. Professora. Pode sim. Tá me ouvindo? Tá bom. Quando a linha imaginária formada pela direção norte-sul, a direção leste-oeste, a definição dessas direções foi feita base em observações astronômicas e empregada para criar um sistema que nos permite localizar qualquer ponto na superfície da Terra. O sistema dos pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Pronto, pausa aí. Isso vocês vão ver com mais detalhes em geografia, mas só para vocês saberem que a gente também usa isso em ciências, tá? Os 4 pontos cardeais, é como se fosse uma cruz. Se você pudesse passar uma cruz assim na Terra, você vai ver que tem 4 pontas. Em cima, norte, embaixo, sul, na direita, leste, na esquerda, oeste. Pronto, pode seguir. Posso ler? Isso, pode. Começa do lado que o sol nasce. O lado que o sol nasce é o lado leste, e o lado que ele se põe é o lado oeste. Repare que, usando as expressões lado leste e o lado oeste, e não ponto cardeal, leste ou oeste,
O ponto cardeal, como o próprio nome indica, é um ponto geográfico com localização definida no horizonte durante o ano. O Sol nasce em pontos diferentes do lado leste, mas voltando para o norte ou para o sul, apenas em 2 dias do ano ele nasce exatamente no ponto cardeal leste. O mesmo acontece com o lado do poente, que é o lado oeste. Continue. Pode continuar. A Terra está permanentemente exposta ao Sol, de maneira que, enquanto uma parte dela é iluminada pela luz solar, a outra parte fica escura. Com a rotação, a região da Terra que vai da Terra que está voltada para o Sol vai mudando, e assim a parte iluminada vai escurecendo aos poucos e a parte escura vai sendo iluminada. Na parte iluminada pelo Sol é dia claro, na parte não iluminada é noite. Um dia de 24 horas corresponde à noite e ao dia claro. Aqui, quando usamos a expressão dia claro, estamos nos referindo à face clara do dia de 24 horas. Pronto. Então, olha só, gente. Nós temos aqui a Terra diante do Sol. Podem reparar que tem o eixo inclinado. Ela não é um eixo completamente em pé. A linhazinha que passa no meio da Terra, imaginária. Ela é uma linha inclinada. Estão compreendendo isso? Sim. Sim. Pronto. Então, nessa figurinha que está aí logo abaixo. Sim. Então, o Sol, ele ilumina uma parte da Terra, e essa parte que estiver iluminada, a gente vai chamar de dia claro. E a parte que estiver no escuro, a gente vai chamar de quê? Noite. De noite. Dia noite. De noite. Exatamente. Então, qual é o movimento que a Terra realiza para que a gente tenha dias e noites? Rotação. Movimento de rotação. Muito bem. Rotação. Movimento de rotação, isso mesmo. Vamos olhar aqui rapidinho, que a gente ainda tem tempo, na página 134. Que tem falando sobre os relógios de sol. Todo mundo já chegou nessa página? Já. Sim. Então, vamos ler aqui sobre os relógios de sol. Quem quer ler sobre o relógio de sol? Eu. Pronto, vai. O ser humano percebeu desde tempos muito remotos a relação entre a posição do Sol no céu e o comprimento das sombras. Justamente com base nesses princípios e que foi construído um dos mais antigos instrumentos usados para medir o tempo, o relógio de sol. Esses relógios foram usados desde a época das
civilizações egípcias. Aproximadamente em 1500 AC. Antes de Cristo. Esse AC é antes de Cristo. Antes de Cristo. Esses instrumentos, a marcação das horas e realizada tomando com base a direção e o comprimento da sombra projetada por uma arte fincada ao solo na posição vertical. Gnomo observa a sombra do gnome. Ao longo de um dia, pode-se perceber que ela é muito longa. Ao amanhecer é que vai mudando, tanto de direção como de comprimento ao longo do dia. Pronto. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Embaixo, na figurinha de vocês, tem um desenho do relógio de sol. E embaixo tem um relógio de sol de verdade, que ele está localizado na cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo. Esse é um relógio de sol aqui, ó. E a sombra, ela funciona como um ponteiro. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Antigamente, as pessoas, assim, os bisavós de vocês, avós, alguns, né, conseguiam dizer a hora só de olhar para que lado o sol estava. Eu digo mesmo que eu não consigo fazer isso. Eu me acostumei com relógio de pulso. Eu não sei dizer as horas pelo sol. Eu tenho uma noção, mas eu não sei. Mas olha só. Que movimento é esse aqui? Translação. E olha só como é que funciona o relógio de sol. Ele tem a marcação e aí a sombra do gnomo, que o gnomo é essa vara aqui que está no meio. Ela forma uma sombra e essa sombra vai mudando ao longo do dia. É graças a qual movimento que essa sombra muda? Translação. Rotação? Rotação. Esse movimento aqui do Sol, ele é verdadeiro? Sim. Não. Não. Ele é aparente. Aparente, muito bem. Então, o movimento aparente do Sol, ele é causado por conta de um movimento da Terra. Qual é o movimento? Rotação. Muito bem. Então, eu quero que vocês copiem essas duas perguntinhas para o caderno e respondam. São essas duas aí. Só um segundo. Tá bom. Achei. E eu vou mandar essa aula para